Sérgio Massa, como todos sabem aí, o candidato à coligação governista e atual ministro da Economia da Argentina, terminou na frente do primeiro turno das eleições do país, neste domingo, lá da Argentina. Massa vai concorrer no segundo turno da direita, da disputa presidencial, marcado para 19 de novembro, com o famosíssimo Javier Milei. Sim, a eleição da Argentina é grande pauta internacional hoje, né? Ela diz mais respeito ao Brasil, à economia brasileira e latino-americana, do que, obviamente, os conflitos que acontecem na Europa e no Oriente Médio. Obviamente que o governo PT ele gera mais dano e efeito colateral do que as bombas que são derrubadas no território da Palestina. Isso é importante levar em consideração. Os índices de criminalidade do Rio de Janeiro são tão altos, e as mortes em decorrência do crime organizado são tão altos quanto as baixas na guerra da Ucrânia e na guerra do Oriente Médio. Então, é bem complexo a nossa vivência aqui nesse país. A Argentina, obviamente, impacta frontalmente a nossa economia, o presidente que ganhar nesse país. A gente viu ontem alguns brasileiros, né, empolgados, achando que o Milei fosse levar essa eleição no primeiro turno, algo bem improvável diante do cenário que já estava exposto. O cenário era um candidato da esquerda, que é o atual ministro da Economia. Hoje você tem aí a inflação de 138% na Argentina, bem como o desemprego, a taxa de pobreza que já chega a 50%. A quase metade do país hoje está na linha da pobreza, não é abaixo da linha, mas na linha da pobreza. Isso é algo muito revelador. A Argentina também tem uma densidade populacional muito alta e o índice de desenvolvimento humano muito baixo. Isso é muito ruim. Além disso, você tem o próprio Milei dizendo que, se ganhar a eleição, ele não vai fazer negócio com o Brasil. Acho um pouco improvável, acho que é mais um discurso de fortalecimento de base do que uma coisa efetiva mesmo, tendo em vista que o maior parceiro comercial da Argentina, depois da China, é o Brasil. Então, veja, e na América Latina, na América do Sul, é o maior parceiro comercial. Então, o Javier Milei ele ficou com uma porcentagem de 29,98%, o Massa ficou com 36,68%. Diferente do Brasil, né, o primeiro turno para se ganhar na Argentina, uma eleição, você tem que ter 45% dos votos. Tá? Então, 45% dos votos, ou então 40% dos votos, mais 10 pontos percentuais de diferença em relação ao segundo candidato. Ninguém fez isso. Eles foram para o segundo turno, e o segundo turno é mais simples de fazer esse cálculo. Quem fizer mais votos, a grosso modo, acaba ganhando. A grande situação, como o Gustavo bem disse aqui, está na terceira colocada, que é a Patrícia Bullrich. Ela, de fato, e o seu eleitorado vão fazer total diferença. Embora não seja uma direita constituída, conservadora, ela é mais liberal. Sim, ela é uma centro-direita, centro-esquerda, vai variar de seu eleitorado, um pouco mais liberal do ponto de vista econômico, mas no que diz respeito às pautas de costume, ela não é, ela é mais progressista. Então, é pró-drogas, é uma série de situações. Mas o que eu vejo, e analiso como uma luz no fim do túnel para a direita e para o liberalismo argentino e para o Javier Milei, de fato, vencer essas eleições, é que o Massa já não tem mais para onde subir. Então, se você tem o voto da esquerda, centro-esquerda, esquerda radical, esse bateu o teto, são 36,68%. Ele não sobe mais, ele não tem mais teto para subir. Isso talvez seja uma luz no fim do túnel para a campanha de Javier Milei, que recebeu grande parte dos votos, a gente está falando de 29,98%, e você tem aí mais 23,83 votos voando, que obviamente, pelo menos na parte teórica, tudo indica que esses votos vão para Javier Milei, e acredito que juntando essas duas porcentagens ele consiga chegar entre 54% ou 55% das intenções de votos, e aí obviamente vai ser eleito o presidente da Argentina. Isso vai acontecer no próximo dia 19, se não me falha a memória, de novembro, na Argentina. Agora, o cenário não é um cenário tão fácil, é um cenário complexo. E é importante a gente dar essa atenção. Eu até parabenizo aqui ao Bradock por estar falando dessa pauta, porque ela atinge frontalmente o nosso país. Além de sermos os grandes parceiros comerciais, além de termos relacionamento de geopolítica e contratos bilaterais, a gente está vendo o PT e o governo do PT investir pesado na Argentina. A China, inclusive o PCC, né, o Partido Comunista Chinês, investiu 5 bilhões de dólares na campanha do Massa, já o PT investiu 1 bilhão. Então a gente está vendo uma vontade muito grande do governo brasileiro, dinheiro, né, em relação... Isso aí, aqueles cantores de trapper, né? Tô fazendo a ostentação com o nosso dinheiro.
Então você percebe a aproximação do Lula quando ganha a eleição, já anunciando uma suposta construção de gasoduto com recursos do BNDES. Então você percebe aí uma série de situações que podem acontecer na Argentina caso o Massa leve essa eleição. Olha, tudo indica que o Milei ganhe se a gente vê uma Patrícia Bullrich tentando aí compor com ele. A gente viu alguns liberais aqui, tomara que isso não aconteça e suceda na Argentina, mas nós vimos um grupo de liberal que, quando nós mais precisamos, eles decidiram se isentar, eles decidiram lavar as suas mãos. Tomara que isso não aconteça na Argentina, porque se isso se repetir na Argentina, a vitória vai ser do Massa. Mas se os liberais, ou pelo menos essa esquerda fabiana, decidir de fato uma mudança com a esperança Javier Milei, a direita, o liberalismo, enfim, vai ganhar na Argentina, e isso é que a gente espera, porque isso vai impactar frontalmente na nossa economia e, inclusive, vai motivar o eleitor brasileiro a acreditar que é possível. Só fazendo um panorama para a gente finalizar a nossa análise, as pessoas acreditaram no Macri, no Manuel Macri, e o Macri, ele, infelizmente, ele era um liberal, era um cara que tinha toda a possibilidade de fazer uma reforma, de fazer as privatizações. Infelizmente, cedeu às pressões do Congresso Nacional, não conseguiu fazer a reforma, não conseguiu conter a crise, não conseguiu conter a inflação, e isso foi fatal para a esquerda voltar na pessoa do Alberto Fernandes com o kirchnerismo. A Cristina Kirchner acaba sendo a vice-presidente e ele, na verdade, é o oposto. Quem comanda a Argentina ainda é ela. Então, a gente está vendo na Argentina a nova possibilidade da direita voltar ao poder. Isso acontecendo lá, com certeza vai aquecer os corações dos eleitores e dos patriotas brasileiros acreditando nas eleições presidenciais de 2026. Tomara que isso aconteça, Anselmo. Eu ia falar agora, tomara que dê tudo certo, né, Satie? De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.